Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos harmonizar as nossas mentes, libertarmos as nossas preocupações um pouco e vamos cantar. Vamos cantar. Nós somos teus filhos, Senhor, Apanha Doce, quem tiver o livrinho. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Te pedimos, Senhor, que nesta noite, neste Evangelho, no nosso lar e em todos os lares que estão conosco, os nossos entes queridos, desencarnados, aqueles que já partiram, possam estar presentes. Te pedimos que os nossos guias, os nossos mentores, os companheiros certos das horas incertas, também possam estar connosco, com a tua paz, com a tua luz, com o teu amor. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, os itens 6, 7, 8 e 9. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão Senhor, Senhor, não profetizámos em teu nome? Não expulsámos os demónios em teu nome e não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando caiu a chuva, quando os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele
que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-se a um homem insensato que construiu a casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram a aceitar, ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 e São Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamarem-lhe Mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e se sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto, como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, expulsamos os demónios em teu nome, comemos e bebemos contigo. Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com os atos, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secar. Para vós haverá choro e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achardes graça diante dele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis com a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas se sentirão felizes. Mas aquelas que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. A mensagem da semana é do livro Caminhando com Jesus, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, À Sombra do Mais Fácil. As sociedades mais ou menos religiosas, porque viveram séculos a fio sob a dominação de políticos materialistas convertidos, por conveniência, à religiosidade que ajudou a dominar o povo ignorante e transformado numa massa temente a Deus, criaram um hábito fácil de viver, certas de que apenas com o pagamento de determinadas obrigações se libertariam do pagamento de suas dívidas. Daí que se mantivessem distantes da verdade, idolatrando a divindade tal como o fizeram os judeus com o bezerro de ouro. Bastaria um arrependimento exterior para que o perdão limpasse as nódoas de comportamento e de sentimentos malsãos. Os hábitos de adoração, perante as imagens criadas e expostas em pedra ou madeira, fizeram crer que seríamos capazes de enganar a Deus expressando um falso arrependimento para repetir tudo de novo. Não pensemos que basta comparecer nos templos ou perante altares feitos em casa, prometendo tudo e mais alguma coisa a troco de favores, pois que Deus tudo vê, porque a nossa consciência e a ela não conseguiremos enganar. Não procuremos mostrar aquilo que não somos. Mergulhemos profundamente no nosso íntimo, analisemo-nos com cuidado e partamos para uma transformação interior que nos faça melhores dia após dia. Tornemo-nos pessoas de bem e não bons de vez em quando, porque não precisamos de estar, temos que ser, em verdade, discípulos do Mestre, que foi e é o nosso modelo e guia. A sua vida é o grande roteiro para todos nós. Perguntemos-nos a cada desafio o que faria Jesus no nosso lugar e talvez consigamos agir mais facilmente e com melhores resultados. É claro que o Evangelho, muita gente desconhece o seu
significado profundo ou a sua orientação simples. O Evangelho não nos diz grande coisa, é o Evangelho, mas não podemos esquecer que ele representa apenas e só a Boa Nova. A Boa Nova é uma orientação para uma nova vida, para uma modificação interior profunda, mas principalmente também para uma modificação exterior, porque não adianta nada estarmos a fazer o nosso Evangelho hoje, refletindo sobre esta questão dos muitos chamados e poucos escolhidos, pensando até que, de facto, depois da chamada, Jesus vai escolher um por um, aqueles que lhe convêm ou aqueles que lhe simpatizam, mas não será bem assim. Isso é uma visão humana, uma visão materialista, porque em realidade somos nós próprios que nos escolhemos. Mas não adianta, estava dizendo eu, que nós façamos o Evangelho muito constrictos, muito arrependidos, com muito boas intenções, mas logo mais, depois do sono reparador, voltemos ao mesmo, continuamos a ser as mesmas pessoas, a agir da mesma maneira, a viver exatamente da mesma maneira. A chamada é uma chamada à modificação, é uma chamada à transformação de sentimentos, de pensamentos, de atos, com certeza. Quando Jesus falava para mim e a Madalena para não voltar a fazer, falava para todos nós, para não voltarmos a repetir os erros. E somos nós que vamos responder à chamada, não os repetindo, não continuando a fazer exatamente como fazíamos até agora. E é essa reflexão que sempre a Boa Nova nos chama a fazer. Fazer uma reflexão sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de ser, sobre a maneira de estar. Porque nós vamos encontrar, tarde ou cedo, talvez mais depressa do que nós julguemos, vamos encontrar com a nossa consciência, com a verdade. Quando o corpo descer à sepultura, preparemos-nos para refletir sobre o que foi a nossa vida. Como é que nós vivemos? Como é que nós convivemos? Como é que nós respondemos ao convite de Jesus? E o Evangelho é todo ele um convite. Todo ele um convite permanente. Não adianta nada nós pensarmos que depois seremos os escolhidos, quer dizer, estaremos naquela fila imensa e Jesus vai chamar um a um, conforme as suas simpatias. Não. Nós iremos fazer jus ao lugar que nos está preparado. Nós iremos fazer por merecê-lo. E não é escolhido por ninguém. E lembramos aqui aquele diálogo da mãe dos filhos de Zebedeu, a propósito, que eram dois apóstolos, a propósito da chegada de Jesus ao seu reino, quando ela pedia, naturalmente como uma mãe extremosa, que reservasse um lugar para um e outro lugar para outro ao seu lado. Um à direita, outro à sua esquerda, dos dois, esquecendo, naturalmente talvez não de propósito, que havia mais 10 escolhidos por Jesus e que esses 10, aliás, como os próprios textos nos lembram, esses 10 não iriam aceitar que outros os ultrapassassem. Era, enfim, o egoísmo, o orgulho, ainda muito latente dentro de cada um deles. Ora, e hoje, 2000 anos depois, muito dentro de cada um de nós. Nós queremos, se possível, passar à frente de toda a gente e ficar num lugar de destaque. Então temos que refletir sobre isso. Porque o lugar que nós vamos ocupar, que nós iremos ocupar, é aquele que nós fizermos por merecer. A resposta de Jesus é evidente. Não era a ele quem competia escolher, mas a Deus. No sentido que era o bem, que era o amor, que cada um viva, que cada um sinta na sua vida. E então é essa a necessidade que temos de refletir. E depois uma outra coisa que está subjacente, outro ensinamento que está subjacente nestas leituras de hoje, que é o fazer conta, quer dizer, a gente faz conta que é uma coisa, muitas vezes por outra, pensa de outra maneira, ou é outra coisa. E depois, muitas vezes, à frente dizemos uma coisa e quando estamos por trás, dizemos outra, completamente diferente. Negando exatamente aquilo que Jesus aconselhou a que fizéssemos na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Então vamos refletir sobre isso. E estes ensinamentos que estamos no lar, com filhos mais pequenos, com filhos mais jovens, com irmãos, enfim, com pais, com genitores, é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque é nesse ensinamento, particularmente para os mais novos, para as mais crianças, é nesse ensinamento que reside todo o segredo da paternidade e da maternidade. Os pais temos que começar desde os nossos filhos crianças a orientá-los segundo esta dimensão da verdade que Jesus propalou e deixou para que a gente refletisse e seguisse. E é a começar aí que nós, talvez, possamos evitar
grandes problemas, grandes dificuldades para os filhos, quando atingem aquela idade da grande mudança, da passagem da juventude à idade adulta, em que se reproduzem, que se mostram claramente os dados de caráter, de personalidade que nós trazemos das vidas anteriores. Então, vamos ponderar, vamos refletir e vamos fazer com que amanhã o dia seja muito melhor do que aquele que foi hoje. Então nós vamos lembrar dos nossos irmãos sofredores, dos nossos irmãos famílias em desavença, em desestruturação. É o momento de nós fazermos irradiação por todos esses irmãos que sofrem, certamente, ou que vivem desesperados no seu dia-a-dia. Senhor Jesus, aqui estamos para disponibilizar um pouco das nossas vibrações para que elas possam ser levadas a todos aqueles que neste momento, de uma forma ou de outra, passam grandes sofrimentos nos seus lares, nos seus trabalhos, nos hospitais, nos centros para idosos. Que neste momento possas levar, Senhor, a todos eles a tua luz através dos teus mensageiros, para que, segundo o merecimento de cada um, possam sentir algum alívio, possam buscar alguma esperança para continuarem o seu caminho. Agradecemos-te, Senhor, por te conhecermos, pela oportunidade de podermos aprender, e pedimos-te força para não desviarmos a nossa atenção, para continuarmos a trilhar o caminho que nos leva ao reino de Deus. Se connosco, abençoa a nossa noite, abençoa a noite de todos aqueles que nos escutam, a noite de todos aqueles que vibram. Que assim seja. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz,
cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Chegamos ao final do nosso Evangelho, que não, propriamente a vossa reunião, podem continuar a dialogar, a conversar, pelo tempo que acharem por bem. Muita paz para todos, que Deus a todos abençoe. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.